Aleluia, meus irmãos. Maravilhoso é contemplar o Senhor. Esse louvor tão bonito que bebe um pouco da fonte ali de Isaías 6, que bebe um pouco da fonte de Salmo 27, escrito por Davi, que é maravilhoso estar na presença do Senhor. Ele meio que nos remete à cena de Isaías ali, em Isaías 6, vendo a glória do Senhor, vendo o Senhor em sua glória e em sua majestade. E é um pouco disso que nós fazemos aqui quando estamos reunidos. Contemplamos essa glória, a beleza da santidade do Senhor. Essa beleza que é possível ver ao longo de todos os dias, ao longo da semana, esse cuidado do Senhor, quando estamos juntos aqui, reunidos, nós louvamos e engrandecemos esse cuidado que nós tivemos durante toda essa semana. É isso que nós fazemos aqui. Gostaria de orar para a gente iniciar esse culto, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui e pelo prazer de poder contemplar que Ele é formoso, que Ele é maravilhoso. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder te adorar. Obrigado pelo privilégio de poder contemplar a Sua beleza, Senhor. Contemplar tudo que o Senhor fez. Contemplar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado porque o Senhor é grande, Pai. Obrigado porque o Senhor é grandioso, Senhor. Diante dessa grandiosidade, o Senhor olha para a nossa pequenez e o Senhor ainda se entrega naquela cruz por nós. Obrigado, Pai, pelo prazer de poder estar aqui cantando louvores, pelo prazer de estar aqui com os meus irmãos, Senhor, em família, engrandecendo o Seu nome, Senhor, como quase ao redor de uma mesa, Senhor, sendo alimentados pelo Senhor, comendo com o nosso Pai. É o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Traga aos meus irmãos, aqueles que estão comigo, fale conosco ao longo do culto, Senhor. É o que te pedimos, pelo santo nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Nós temos aí uma leitura bíblica para fazer, queria te convidar nesse momento para a leitura, que está baseada aí no Salmo 63, no verso de 1 a 8. Que diz o seguinte: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Som e multimídia. Porque a Tua criatividade é melhor do que a vida. Meus lábios te louvarão. Assim te bendirei enquanto viver. Teu nome levantarei. Professores de beleza. A minha alma fartará como esse canto de júbilo, e a minha boca te louvará com alegre lábio. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Amém. Todos. Porque Tu tens sido o meu auxílio. Entrando à sombra das Tuas asas me refugiarei. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Amém, meus irmãos? É com essa alegria, essa mesma alegria que nós lemos aqui, nós vamos cantar ao nosso Senhor. Eu queria te convidar a se colocar de pé, para que nós entoássemos louvores ao Senhor. Tu és a
O Senhor é aquele que nos acolhe, o Senhor é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que transforma, Pai, a nossa alma, o nosso viver. Nós podemos contar contigo, Pai. E saber que um dia o Senhor há de voltar sim, ainda que o mundo não creia, ainda que muitos não creiam nessa palavra, nós cremos, Senhor. Nós sabemos que a nossa esperança está em Ti. E quando há coisas na nossa vida que nos fazem temer, nós nos lembramos que a nossa esperança está em Ti, Pai. O Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é a parte boa que escolhemos, é o que há de mais precioso em nossas vidas, Pai. É isso que nós queremos declarar, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dará todos os dias, Senhor. Muito obrigada, Pai. Precioso Jesus, uma vez aos seus pés aqui eu sou. Diga isso para ele. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Declare tudo que tenho. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa, não importa.
Amém. Encontramos o nosso tesouro. Jesus Cristo é o nosso tesouro. Nesse momento, eu queria convidar o irmão Dalmon para que ele pudesse nos ajudar com a música do Dízimos e Ofertas, Grandioso És Tu, 52, do HCC. Grandioso És Tu. Nesse momento você trouxe seu dízimo, suas ofertas, fiquem à vontade com aquilo que Deus colocou no seu coração, lembrando que nós ainda estamos em campanha de missões. Então, por favor, se você trouxe sua oferta de missões, deixe bem discriminado lá no envelope, que a oferta é para missões, porque nós podemos direcionar as ofertas para missões. Amém, irmão? Contemplado, ai,
Meu querido Maurício, pode orar, por favor, pelos nossos dízimos e ofertas. Nosso Deus, nosso Pai, gratos somos a Ti, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua presença aqui nesse lugar. Cristo Jesus, e por termos uns aos outros aqui, nos suportando, nos capacitando e nos sustentando. Sabemos que é o Espírito que move todas essas coisas e queremos te demonstrar a nossa gratidão por tudo isso, pelos dízimos e ofertas depositadas aqui na gasofilácia. Te peço que o Senhor nos dê sabedoria para usar esse recurso da melhor forma possível e única e exclusivamente para o engrandecimento do Teu reino aqui nessa igreja, nessa rua, nesse bairro, de onde quer que nós formos. Abençoa-nos, nos dá sabedoria. Continua com a gente aqui nesse culto, para que o Senhor use o Teu servo mais uma vez para falar e que nós estejamos não somente atentos à Tua palavra, mas que nós sejamos praticantes dela, aonde quer que formos. Única e exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje tem o culto infantil, é verdade. Crianças, deixa eu orar por vocês. O culto infantil das crianças é extremamente importante, né, meu filho? Tá com sono? Bora, rapaz. Vamos orar por vocês. Senhor Jesus, muito obrigado por essas crianças, Pai. Te pedimos que o Teu poder possa fluir, Senhor, poderosamente pela vida deles, Senhor. Para isso, te pedimos que a Tua palavra possa entrar no coração deles, possa fincar, Senhor, e criar raiz, que possa crescer e dar muitos e muitos frutos, Senhor. Dê sabedoria a todos os professores, todos aqueles que estão com eles, Senhor, para ajudá-los a compreender melhor da Tua palavra. Que eles possam ter entendimento, que o Espírito Santo possa dar entendimento, Senhor, a eles, aos professores e a todos, para que eles possam crescer em graça e crescer, Senhor, também em estatura, em sabedoria, em entendimento e conhecimento. É o que te pedimos pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe vocês, crianças. Meus irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmão. Agora tem que arrumar um espaço aqui para... Tem a minha muleta, tem o papel e a água. Obrigado, meu irmão. Nessa manhã, o tema que eu pensei, Deus me levou a pensar, para poder falar com os irmãos, é um tema que muitas vezes passa por nós. E o tema que eu dei a essa mensagem são as atribulações, do sofrimento à gratidão. E aí eu começo com uma pergunta: por que nós sofremos, meus irmãos? Por que nós sofremos? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Nós temos por costume, e um bom costume, gravar, decorar certas falas, certos textos bíblicos. E pelo fato da gente gravar e decorar esses textos, muitas vezes eles passam batido. A gente fala porque a gente decorou, sem refletir. Quer ver uma coisa? Uma dessas falas que a gente costuma falar, os irmãos estão preocupados, estão mexendo para lá e para cá, né? Calma. Eu vou tentar ficar quieto, é porque eu não consigo ficar quieto aqui. Né? Uma dessas falas que a gente costuma decorar está em João capítulo 16, versos 33. Quer ver? Os irmãos vão saber. No mundo... Essa é uma fala de Jesus que nós acostumamos, nós decoramos, nós já introjetamos essa fala. No mundo tereis aflições, mas a gente não para pensar muito nessa frase. Não é sobre esse texto que nós vamos falar, o texto que nós vamos falar é outro, passa um pouco sobre esse, mas a gente não para pensar um pouco sobre essa fala. No mundo tereis aflições, teremos aflições, isso é certo. Nós teremos aflições, teremos atribulações, nós teremos dificuldades, teremos perseguições, e de um certo modo, em um certo grau, isso é comum a todos, cristãos e não cristãos. Todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por aperto, todo mundo passa por atribulação.
Mas me parece também que é comum que a gente entenda que o cristão é convidado a passar por essas dificuldades de uma maneira diferente. Uma maneira diferente à do mundo. Nós somos convidados a enfrentar as dificuldades de forma diferente. No mundo tereis aflições. Jesus fez essa afirmação. Mas por quê? Porque a gente diz a todo momento, e como eu falei, nós gravamos esse versículo. Mas por que teremos aflições? Por que teremos atribulações? Por que o cristão sofre? Por que precisamos sofrer? Por que enfrentamos dificuldades? E às vezes a gente não para pensar muito em fazer questionamentos. Ser cristão é questionar, e nós precisamos ler a Bíblia sempre questionando. Através dos questionamentos, nós conseguimos adquirir conhecimento. Se pergunte sempre lendo a Bíblia. Por quê? E me parece que Paulo, ele tenta responder um pouco desse porquê na sua segunda epístola aos Coríntios. É o que eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Na segunda epístola, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Me parece que Paulo, aí no início dessa segunda epístola, ele está tentando fazer com que a igreja de Corinto reflita. Ele está tentando compartilhar com a igreja de Corinto um pouco sobre essas tribulações, tentando responder essa pergunta. Por que nós sofremos? Não é por acaso que a palavra que o evangelista João registra na fala de Jesus acerca de aflições é a mesma palavra que nós vamos encontrar aqui no contexto de 2 Coríntios, as palavras utilizadas por Paulo. É a mesma palavra, aflições, atribulações, ou seja, tem o mesmo peso. Parece que Paulo está ampliando aqui um assunto que Jesus já tinha abordado. É sobre isso que nós falaremos nessa manhã. 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos de 3 a 11. 2 Coríntios, segunda carta, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 11. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. De fato, já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que muitas pessoas sejam dadas graças a nosso respeito, pelo dom que nos foi concedido por meio de muitos. Senhor Deus, peço, Pai, que o Senhor possa falar aos meus irmãos, esclarecer aos meus irmãos acerca da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, te agradeço, pelo santo nome de Jesus. Amém. Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu praticamente cerca de 4 cartas à igreja de Corinto. 2 delas nós temos, 1 e 2 Coríntios, e outras 2 cartas elas se perderam, não temos acesso a essas cartas. E como que a gente pode saber disso? Em 1 Coríntios, capítulo 5, de versos 9 a 13, Paulo vai falar à igreja de Corinto acerca de uma carta que ele tinha escrito aos Coríntios, ensinando aos Coríntios para que eles se afastassem daqueles imorais que haviam dentro da igreja. Algumas pessoas imorais tinham entrado na igreja, e Paulo tinha escrito uma carta, isso está registrado em 1 Coríntios, ensinando a igreja, orientando a igreja para fugir desses imorais dentro da igreja. O problema é que a igreja de Corinto ela não compreendeu muito bem essa carta,
E ela entendeu que tinha que se afastar de todos os imorais do mundo, tinha que se afastar de todo mundo. Só que não era isso que Paulo estava querendo dizer. Ele estava querendo que se afastasse dos imorais que estavam corrompendo a igreja. E ele fala acerca dessa carta em 1 Coríntios. Já em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 3, e no capítulo 7, verso 8, um pouco mais à frente, a gente vai ver Paulo falando sobre uma outra carta que ele escreveu aos Coríntios. E essa outra carta que ele escreveu foi uma carta que ele mesmo alega que ele escreveu com muita angústia, ele escreveu com muita tristeza. E essa carta que ele escreveu aos Coríntios, ele escreveu e trouxe muita chateação, muita tristeza dos irmãos de Corinto para com Paulo. E ele relata isso aqui mesmo, continuando na epístola de 2 Coríntios, os irmãos vão ver lá no capítulo 2 e capítulo 7, ele falando acerca dessa carta que entristeceu. E embora tenha entristecido os irmãos de Corinto, deixou Paulo muito alegre, porque esse entristecimento fez com que a igreja se arrependesse de forma genuína. Então, embora ele tenha ficado chateado, ele percebeu ao longo do tempo que a igreja ficou triste, mas se arrependeu. E me parece que essa carta aqui de 2 Coríntios, além de ser uma defesa de Paulo do seu ministério, uma defesa de Paulo do seu apostolado, me parece que, tendo em mente, em consciência, que a igreja estava chateada com ele, me parece aqui por esse início que é uma carta de reconciliação. Paulo está querendo se reconciliar ali com uma igreja que está um pouco chateada com ele. E não é à toa que Paulo vai comparar as tribulações que ele viveu às tribulações que a igreja estava vivendo naquele momento. Paulo chama a igreja para si e fala: olha, aquilo que eu passei, aquilo que eu tenho passado, é aquilo que vocês têm passado também, somos irmãos. Dos mesmos sofrimentos que eu passo, que eu tenho passado por Cristo, vocês também têm passado. E que tribulações são essas que a igreja de Corinto estava vivendo aqui nesse momento? Muitas tribulações, irmãos. Muitas. Mas nós podemos citar algumas. A cidade de Corinto, como nós já falamos, e muitos irmãos já sabem, era uma cidade muito grande. Tal qual o nosso Rio de Janeiro aqui. Era uma cidade que nós podemos chamar de cosmopolita. Tinham muitas etnias, tinham muitas culturas. Cidade extremamente grande. Logo, os cristãos de Corinto, aqueles que se converteram ao cristianismo, como um ato imediato, eles tentaram de uma certa forma romper com qualquer associação comercial que fosse errada. Aceitaram a Cristo e entenderam que qualquer negociação, qualquer associação era errada, eles desfizeram isso. Então já estavam começando a serem mal vistos pelo povo. Sendo também mal vistos de forma social, o povo de Corinto olhava para a igreja e falava: nossa, mas que povo estranho. Eles são um povo estranho porque eles adoram a um único Deus. Dentro de uma cidade grande, extremamente politeísta, onde adoravam diversos deuses, e os diversos deuses tinham diversas imagens, eles olhavam para o povo e falavam: mas esse povo, eles adoram um único Deus, e esse Deus nem tem rosto. Esse povo é muito estranho. Olhavam para a igreja de Corinto. Então, socialmente, eles já estavam sofrendo uma pressão. Além de pressões também internas, porque como a gente pode ver em 1 Coríntios, a igreja de Corinto não era uma igreja tranquila. Ela era uma igreja que tinha muita divisão, era dividida por facções. Ela era uma igreja que tinha muita imoralidade sexual. Ela era uma igreja onde irmãos estavam processando judicialmente outros irmãos. Era uma igreja com problema. E aqui, em 2 Coríntios, ainda vemos a inserção de falsos mestres, que estavam entrando ali no meio da igreja, ensinando doutrinas erradas e instigando a igreja contra o apóstolo Paulo. Porém, apesar disso tudo, Paulo os considera como irmãos. E eles estavam em sofrimento. E essa carta, ela me parece iniciar com o propósito de um alívio, um consolo. Consolar a igreja que estava sofrendo de verdade. Estavam sofrendo perseguições. Eu citei apenas 2, 3 exemplos de perseguições. Haviam mais problemas que a igreja estava passando. E no verso 3, Paulo inicia o seu argumento para falar sobre o sofrimento. Ele inicia o seu argumento voltando os seus olhos e fazendo com que a igreja volte os seus olhos para quem é o autor e a origem de toda a consolação.
Apesar de Paulo, naquele momento, estar sendo usado como um instrumento de consolo, um instrumento de conforto, ele não quis glórias para si. Ele está rendendo glórias ao Deus da consolação. Ele começa fazendo com que a igreja volte os olhos não para ele, mas para Deus, porque é ele quem dá o consolo. E aí a gente pode chegar ao primeiro ponto da nossa mensagem. Verso 4 e o verso 5 é basicamente Paulo nos dizendo: Deus nos consola para que possamos consolar outras pessoas. Deus nos consola para consolarmos. Após essa exaltação que Paulo faz aí no verso 3, nós vemos Paulo traçando um argumento de que Deus nos ampara nas atribulações. Deus nos ampara nas perseguições, no sofrimento, para que a gente possa fortalecer aqueles que também estão passando por atribulações, aqueles que também estão passando por sofrimento. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, Deus sempre vai enviar alguém para cuidar de você. Deus sempre vai enviar alguém para te consolar. E esse consolo, esse cuidado deve fazer com que nós transbordemos o mesmo cuidado que nós estamos tendo. O mesmo cuidado, o mesmo conforto que Deus nos dá, deve fazer com que nós transbordemos de consolo e cuidado para com outras pessoas. Não que a gente retribua, não é uma retribuição. E Paulo não está falando de retribuição. Paulo está falando sobre um transbordar. Transbordar como parte daquilo que nós recebemos, o conforto e o cuidado, e transbordar como parte daquilo que eu sou, filho de Deus. Sendo cuidado por esse Deus, então devemos cuidar de outras pessoas. Paulo está ressaltando que na mesma medida em que nós sofremos, na mesma medida nós somos consolados. E essa é uma diferença gritante acerca do sofrimento que o mundo passa e do sofrimento que o cristão passa. O sofrimento do cristão não é solitário. Você não precisa sofrer sozinho. É isso que Paulo está dizendo. É claro que isso não responde à pergunta inicial: por que sofremos? Não é uma resposta. Paulo está iniciando o seu argumento. Mas isso vai nos dar uma dimensão de que o sofrimento não é para ser solitário. O sofrimento não é para ser sozinho. Porque o Espírito Santo nos conforta com aquela paz que excede qualquer entendimento. E na mesma medida, os nossos irmãos que também possuem esse mesmo Espírito, nos confortam com a presença, nos confortam com cuidado, nos confortam com oração. O consolo, o sofrimento é para que nós sejamos consolados e para que nós possamos também consolar. De modo que o sofrimento do cristão, ele é compartilhado. Aquele que sofre, ele tem o apoio, tem o conforto de Cristo, que sabe exatamente o que é sofrimento. Porque ele passou talvez por coisas piores, talvez não, passou por coisas muito piores do que nós passamos. Ele sabe exatamente o que é sofrimento. E nós recebemos o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus, que sabe o que é o sofrimento. E recebemos o conforto e o consolo daqueles que também podem nos consolar, dos nossos irmãos. Isso para quê? Por que nós somos consolados e cuidados dessa forma? Para que esse cuidado de Deus, em meio ao sofrimento, gere em nós, gere naqueles que sofrem, um transbordar de consolação. Para que esse consolo não termine em mim. Para que esse conforto não termine em mim e não seja somente sobre mim. Para que nós possamos consolar aqueles que sofrem. Para que nós possamos, tal qual Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 15, possamos chorar com aqueles que choram. Paulo não está dizendo aqui a princípio por que sofremos, mas ele está dizendo, o sofrimento, na mesma medida que nós sofremos, nós somos também consolados. Somos consolados tanto pelo Espírito Santo, como somos consolados pelos nossos irmãos. E esse consolo deve fazer com que nós transbordemos também consolação para aqueles que sofrem.
da mesma forma que nós sofremos. E dessa forma, um cuida do outro. Porque o cuidado do cristão para com o seu próximo expressa o cuidado do próprio Deus. E assim, quando eu cuido do meu irmão que sofre, é o próprio Deus cuidando também do meu irmão. Então, está só no início da sua argumentação. O que ele está fazendo aqui com a igreja de Corinto é consolando a igreja tal qual ele foi consolado. E nós precisamos ir além de palavras mesmo. Nós cristãos precisamos ir muito além do vai ficar tudo bem. Muito além de palavras. Nós não devemos ser aqueles somente que buscam respostas. Nós devemos ser aquele que é a resposta de oração para quem sofre. Porque em meio ao sofrimento, muitas vezes a gente quer buscar resposta, Senhor, por quê? Senhor, para quê? E muitas vezes nós não buscamos nós sermos a resposta para alguém que ora, para alguém que sofre. Seja você, meu irmão, a resposta de oração para alguém. Seja você o consolo para alguém que está sofrendo nesse momento, que não dependa apenas do pastor, que não dependa apenas de algum departamento específico, que dependa de você e do Espírito Santo que há em você, para consolar também aqueles que sofrem. Porque entenda que o consolo seu para com aquele que sofre é também o consolo de Deus. Sejamos a resposta de oração. Que alguém talvez esteja orando nesse momento. Senhor, envia alguém. Senhor, eu estou sozinho. Senhor, eu estou sofrendo. Sejamos nós essa resposta de oração. Porque sofremos. Muitas vezes sofremos para que o nosso sofrimento possa consolar alguém. Possamos ter argumento, fundamento para consolar alguém que sofre parecido comigo, semelhante. Sofremos, mas somos consolados. Somos consolados para que possamos consolar outras pessoas. E no verso 6, Paulo vai responder parcialmente essa pergunta do por que sofremos? E com isso a gente chega ao nosso segundo ponto da mensagem. Mediante o sofrimento, Deus produz em nós perseverança e paciência. O sofrimento é para que nós sejamos fortalecidos por perseverança e paciência. E aqui no verso 6 a gente vai ver Paulo avançando um pouco no seu argumento. Se sofremos, seremos igualmente consolados. E seremos consolados pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá conforto, e também pelos nossos irmãos. Isso já falamos do ponto anterior. E Paulo vai avançar um pouco mais no seu argumento, dizendo que nós também seremos libertos por Deus. Na sua versão pode estar salvo por Deus. Essa salvação que Paulo está falando não é a salvação eterna. Ele está falando de salvação no sentido de libertação, de livramento. Somos libertos, mas libertos em que sentido? Somos libertos das tribulações, das dificuldades, no sentido de que nós podemos vencer a perseguição, podemos vencer as tribulações, podemos vencer o sofrimento. Só que o vencer cristão não significa que o sofrimento vai acabar. O vencer do cristão não significa que agora toda a minha angústia e minha dor vai acabar, em nome de Jesus. Não significa isso. O vencer do cristão significa que Deus vai estar conosco, nos fortalecendo, amadurecendo, nos consolando para que nós possamos suportar aquelas aflições. Isso é o vencer do cristão. É Deus me fortalecendo para suportar aquela dificuldade. E essa consolação de Deus vai produzir em nós paciência. Paciência para suportar. Seremos atribulados, sofreremos. Isso é fato. Mas apesar de parecer contraditório, as tribulações, o sofrimento, eles trazem conforto. Apesar de parecer contraditório. Obrigado, Duda. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Os sofrimentos, eles trazem conforto. Porque através do sofrimento, Deus vai nos dando paciência para suportar as tribulações. Então, por que nós sofremos?
Além de o sofrimento servir como fundamento para consolar outro que sofre, o sofrimento muitas vezes é Deus fazendo com que nós sejamos espiritualmente mais fortes. O sofrimento é muitas vezes Deus fazendo com que você seja espiritualmente mais paciente. O sofrimento é Deus fazendo com que nós sejamos mais perseverantes. E Deus coloca essa lógica do quebrar, inclusive na sua criação. Qual é a lógica do osso quebrado, do tendão rompido? Qual é a lógica? Quando ele é restaurado, seja por imobilização, seja por cirurgia, como que ele retorna? As estruturas, quando o osso quebra e ele é restaurado, elas retornam muito mais fortes. A calcificação faz com que o osso se torne mais forte. O meu tendão esquerdo rompido, ele é muito mais grosso do que ele era antes. Quando eu estava no ensino médio, eu lembro de um colega que ele lutava boxe tailandês. E todo mundo tinha medo dele na escola. Ele dava umas caneladas assim, umas barras de ferro. E a gente olhava assim, meu Deus, como é que não dói? Aí ele falava, não, eu treino desde pequeno. Ele falava, meu treinamento, desde pequeno, era ficar dando caneladas em toras de madeira. A gente pensava, meu Deus do céu, mas desde pequeno eu batia na madeira. É óbvio que aquilo doía, irmão. É óbvio. É óbvio que ao longo do tempo iam criando fissuras. Mas o que o tempo fazia? Aquela pele, quando ele batia, conforme a repetição do movimento, aquela pele ia se tornando menos sensível, mais forte. A musculatura ia se tornando mais forte. Os ossos, conforme as fissuras e a calcificação, iam se tornando mais fortes. De maneira que antes ele batia em madeira, agora ele pode facilmente bater em barra de ferro. Perceberam, meus irmãos? Deus faz isso com a sua criação. Deus quer nos tornar mais fortes. Deus muitas vezes permite o sofrimento para que através do sofrimento gere em nós perseverança. Deus muitas vezes permite o sofrimento para que através do sofrimento nós nos tornemos mais fortes. Sabe por quê? Porque sofrimentos maiores poderão vir. Dificuldades maiores poderão vir. Dores maiores poderão vir. E quando elas vierem, se nós não estivermos espiritualmente fortes, nós cairemos. E Deus sabe disso. Então, por mais que estejamos agora passando por sofrimentos, passando por coisas que talvez nós não entendamos o porquê, saiba que Deus está te preparando. Deus está te fortalecendo. Para quê? Para que você possa fortalecer outras pessoas. E para quê? Para se tornar também mais espiritualmente forte. É isso que Deus está exatamente fazendo conosco agora. As dificuldades, os sofrimentos, as tribulações são para nos fortalecer. E é basicamente isso que Paulo vai afirmar também em Romanos capítulo 5. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. A paciência para suportar a dificuldade. E a perseverança para, com fé, passar pelo sofrimento, vai gerar em nós conforto, apesar de contraditório. Vai gerar em nós libertação e vai nos tornar mais fortes. Sofremos, irmãos, sofremos sim. E a Bíblia não esconde isso, nós sofreremos. Essa é uma afirmação de Cristo Jesus. Sofreremos, mas seremos consolados. E se seremos consolados, é para que nós possamos consolar outras pessoas. É para que nós sejamos fortalecidos com perseverança, com paciência para suportar. Mas Paulo vai um pouco mais além de apenas perseverança. Paulo vai falar de uma dependência total nos próximos versos.
Uma dependência que só o sofrimento extremo é capaz de produzir. Dependência total do Senhor. Nos versos 7 e nos versos 8, nós vamos ver Paulo falando acerca da esperança que ele tem acerca dos coríntios. Uma esperança que está embasada no fato de que, assim como ele passa pelas tribulações, e assim como passando pelas tribulações, ele é participante do sofrimento por Cristo, logo, eles também, assim como Paulo, serão igualmente consolados. Mas a certeza que tanto os coríntios quanto nós temos de que seremos consolados, não deve fazer com que nós menosprezemos as aflições, com que a gente diminua a dificuldade. Precisamos entender que a dificuldade ela é real, porque Paulo vai argumentar que as tribulações que vieram sobre ele foram tamanhas, para além de suas forças, e fez com que ele se sentisse completamente desesperado, completamente perdido. As aflições são reais, elas têm o tamanho que têm. E Paulo ele chegou a um sofrimento extremo. E com isso a gente chega ao último ponto da nossa mensagem, no verso 9. Deus nos consola para que possamos consolar. Deus utiliza o sofrimento para que nós possamos estar fortalecidos. E no verso 9, Deus nos leva à dependência total dele. Dependência total de Deus. Paulo deixa claro aí no verso 9, nós lemos, eu vou ler de novo. Ele vai dizer o seguinte: de fato, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo vai deixar claro aí que as tribulações dele foram tamanhas, que ele já tinha considerado a própria morte. Ele já tinha entregue nas mãos de Deus, por causa do tamanho das dificuldades que ele passou. E no versículo 8, Paulo vai dar uma deixa, que nós podemos entender provavelmente qual foi a dificuldade que ele passou. Ele passou uma dificuldade provavelmente ali na cidade de Éfeso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, Paulo vai dizer que ele chegou a lutar com feras em Éfeso. E esse lutar com feras, nós podemos entender que foi em algum momento, alguma prisão grave, ou foi algum momento extremamente difícil de prisão, de tribulação, de perseguição que ele viveu ali na cidade de Éfeso, que foi tão severo que ele temeu pela própria vida. E ele pode afirmar aqui no capítulo 9, eu tinha sentença de morte. Muitas vezes Deus vai nos conduzir a situações que fogem do nosso controle, meus irmãos. Muitas vezes. E Deus faz isso para que nós entendamos que Ele tem o controle, não nós. Essa sensação de perdido, essa sensação de não entender o que está acontecendo, é muitas vezes para a gente entender que quem tem o controle é Ele, não eu. Quando eu era criança, eu e meu irmão, nós temos um acordo. Para quem ligar a televisão primeiro, controla a televisão. Esse era o nosso acordo. Então, cada dia um brigava com o outro para acordar mais cedo que o outro para controlar a televisão. Porque eu queria ver um canal e ele queria ver outro. E a briga era essa. Então, nós fizemos um acordo. Quem ligar primeiro a televisão, controla. Esse era o nosso acordo. Só que a gente não sabia, e eu fui entender depois um pouco maior, que esse acordo dependia não da gente, mas dos nossos pais também. Porque se os meus pais tivessem simplesmente pegar o controle e pá, botar no jornal, pronto, eu vou falar o quê? Eles são autoridade. Aí o nosso acordo acaba. Quem tinha o controle de fato? Os pais. Meus pais. E na nossa vida a gente faz a mesma coisa. A gente acha que a gente tem um controle, aí vem Deus e pega e pá, muda. Muda a história. Estava tudo bem, pá, rompe a televisão. Estava tudo bem, pá, bate o carro. Estava tudo bem e pá, problema no casamento. Estava tudo bem e pá, o seu filho vira a cabeça do dia para a noite. Deus faz com que entendamos que Ele está no controle. As coisas fogem do nosso controle. Não
de Deus, meus irmãos. Nós somos consolados para consolar. Nós sofremos para fortalecimento nosso, pessoal, através da perseverança, da paciência. E muitas vezes nós sofremos, irmãos, para entender que o controle está nas mãos de Deus. Que a nossa dependência ela é única e exclusiva do Senhor. E esse é o ponto que Paulo vai abordar aqui no verso 9. Ele compreendeu que as aflições, as atribulações, as perseguições, os sofrimentos são demonstrações de dependência total de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se o nosso sofrimento, a situação pela qual nós estamos passando nesse momento, vai acarretar na vida de alguém. A gente não sabe. A gente não sabe se o sofrimento que eu estou passando agora vai de alguma maneira incidir na salvação de alguém lá na frente. O que a gente consegue ver é parte da história. O que eu consigo ver é o agora. Não consigo ver o depois. Deus tem a visão total da história. Ele sabe o porquê acontece o que acontece. Nós não. Então o que nos cabe? Confiar no Senhor. O que nos cabe, sabendo que o Senhor é bom, é entender, como Paulo vai entender aqui no final do versículo 10, no versículo 11, que as atribulações, através do sofrimento, nos levam a um momento de gratidão. Ainda que nós possamos sofrer, nós devemos entender que isso nos leva à gratidão ao Senhor, porque nós podemos perceber que no meio do sofrimento nós somos consolados, tanto pelo Espírito Santo quanto pelos nossos irmãos. Nós podemos perceber que em meio ao sofrimento é Deus querendo te fazer mais forte, meu irmão. Deus querendo te fortalecer no Espírito. Nós podemos entender que através do sofrimento é Deus que tem o controle. Deus que é bom, que é perfeito, não eu. E isso deve nos levar a um único lugar. A gratidão a Deus que nos livra de todo mal. Se nós somos consolados, nós nos tornamos espiritualmente mais fortes. É Deus que produz esse processo. E aí nós podemos dizer, tal qual Paulo vai dizer lá no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. A confiança de Paulo estava no Deus que é capaz, inclusive, de ressuscitar os mortos, como ele mesmo diz. E Paulo cria em Deus porque ele foi livrado, ele estava sendo livrado, e ele acreditava que Deus o livraria. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Mas juntamente com a confiança no Senhor, nós podemos perceber aí no verso 11, que Paulo também está pedindo para que a igreja interceda. Por isso que eu disse que o nosso sofrimento não precisa ser solitário. Paulo pede as orações e pede para que a igreja continue intercedendo, para que o livramento de Deus possa se tornar testemunho coletivo de que Deus ouve, de que Deus responde. O livramento de Deus através da oração coletiva faz multiplicar a gratidão, porque mais e mais pessoas podem estar gratas ao Senhor. Isso se torna testemunho. Oração da igreja diante do próximo. Precisamos orar não só por nós, interceder não só por nós, não só olhar o meu sofrimento, mas entender que o meu irmão também sofre. E a minha oração, quando meu irmão for livrado desse sofrimento, quando encerrar essa tribulação, ou quando ele encontrar força para vencer essa tribulação, vai se tornar testemunho de que Deus me ouviu, de que Deus ouve o seu povo, de que Deus responde o seu povo. Deus nos livra, meus irmãos. Deus nos consola. Deus cuida de nós. Deus nos fortalece. Rendemos graças a Deus. Graças a Deus. E Paulo vai nos ensinar que o sofrimento ele é real. A dor é real. A angústia é real. Não é uma tristezazinha. É algo que nós passamos. É de fato real. Mas Deus nos consola em meio às tribulações.
E esse consolo de Deus, em meio às tribulações, produz em nós perseverança, paciência para suportar as aflições, nos capacitando para consolar o nosso próximo. E enquanto igreja, em oração, nós nos tornamos participantes das tribulações, do sofrimento do meu irmão, em meio às orações. E nós podemos então render graças a Deus e testificar ao nosso Deus da consolação. Por que sofremos? Deus usa o sofrimento para que possamos amadurecer. Por que sofremos? Deus usa o sofrimento para que possamos fortalecer quem também está sofrendo. Por que sofremos? Deus usa o sofrimento para que nós possamos depender totalmente dele. Por que sofremos? Deus usa o sofrimento para que esse sofrimento se converta em gratidão a Deus. A gratidão ao Deus que nos dá o livramento. Sofremos, irmãos. Sofreremos. Mas não estaremos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está contigo. A igreja deve estar contigo em oração. Nosso sofrimento não precisa ser solitário. Nós precisamos da ajuda e da oração de cada um. Cada um dos irmãos orando vai testificar de que Deus nos ouve. Vai testificar que Deus fortaleceu o nosso irmão e livrou o nosso irmão no meio da aflição. Deus é bom. Deus está no controle. E esse mesmo cuidado que Deus teve com Paulo, esse mesmo consolo que Deus teve com a igreja de Corinto, é também o que Ele nos dá. É o mesmo consolo que Deus nos dá. E que esse consolo que nós temos em meio à aflição possa transbordar no seu coração. Transbordar ao ponto de render graças ao Senhor. Transbordar ao ponto de te fazer e te mover para consolar o próximo que sofre igual a você. Deus seja conosco, meus irmãos. Gostaria de orar e após a oração nós vamos cantar um louvor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos escondeu que nós sofreremos. Cristo Jesus afirmou que nós passaríamos por tribulações, por sofrimentos. E Paulo vai nos ensinar que esse sofrimento é sinal de consolo, cuidado, é fortalecimento, é Deus se mostrando presente para que possamos depender total dele, que possamos entender, Senhor. Eu não sei por todos os sofrimentos que meus irmãos possam estar passando, todas as dificuldades, não sei, Pai, tu sabes. Cada um passa por uma dificuldade diferente, ou talvez semelhante de outro. Mas eu te peço, Pai, vem com o teu Espírito Santo, Pai, que meu irmão possa sentir a tua paz. Que eu, Senhor, possa ser um instrumento, um canal, Senhor, para esse consolo, para esse cuidado, através de um abraço, através de uma fala, através da presença, do cuidado. Faz de nós, Senhor, instrumentos do seu cuidado. Faz de nós, Senhor, um canal de apoio aos nossos irmãos. Que em meio aos nossos sofrimentos possamos ajudar ao outro. Nos fortaleça, Senhor, para que possamos estar espiritualmente mais fortes e fortalecermos ao outro, Pai. Para que, em meio às dificuldades que talvez possam ser maiores ou não, possamos estar mais fortes para enfrentar. Se conosco, Pai, tenha misericórdia de nós. Pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
não te abandonei. Ele não te abandona. Amém? Nós temos alguns avisos. Campanha Adulto Celeiro. Hoje é o segundo domingo do mês. Você que colocou seu nome lá para o alimento, por favor, lembre de trazer, se não trouxe, para que nós possamos montar a nossa cesta para poder ajudar as famílias. Hoje é o segundo domingo do mês, é hoje o dia de trazer o alimento. Você que colocou seu nome lá na lista do grupo. Ministério de oração, fortaleça esse ministério, irmãos, é um ministério importante para a nossa igreja. Tá? Ele funciona de 8 às 9, uma hora aí antes da nossa IBD. Então venha nesse horário, os irmãos se reúnem para orar pelas famílias, pela igreja. Então fortaleça esse ministério, que é um ministério que fortalece e ora pela nossa igreja. Comunidade importante. Próximo domingo teremos a Assembleia Geral Ordinária, a nossa Assembleia trimestral. Tivemos em janeiro e agora a Assembleia em abril. Próximo domingo, convocação para a Assembleia. Lembrando que nós decidimos em Assembleia que as nossas Assembleias seriam dia da CIB. Então venham preparados para dia da CIB. Semana que vem teremos almoço e o dia na CIB, nosso culto da noite é antecipado e a gente passa o dia inteiro na igreja. Semana que vem. E reunião do conselho, sábado seguinte, anterior. Sim, não teria como mudar essa sessão da igreja para outro domingo? Para outro domingo? Porque domingo que vem tem o feriadão do dia 21, né? Ah, é verdade, é verdade. Podemos sim, sem menor Vai para problema. depois do feriadão. Podemos sim, sem menor É problema. possível fazer isso? É possível, meus irmãos. Não estamos em assembleia, mas é possível. Sem ser domingo que vem, o outro domingo, por causa do feriadão, bem lembrado pelo irmão Paulo. Dia 21, vai ter uma concorrência pequena. É verdade, é verdade. Aí a gente coloca para ser o 18 seria dia 25 de abril. Tá bom para todo mundo? Pode ser assim?